vamos continuar aprendendo um pouquinho sobre essa língua que é fascinante, que é a língua brasileira de sinais. Nessa unidade a gente vai aprender um pouquinho da gramática. Deixa eu só esclarecer uma coisa para vocês, no sentido de que a gramática da Libras ela é uma gramática extensa e que a gente não consegue aprender ela por completo no contexto da disciplina. Então a gente vai aprender no geral para que vocês possam entender alguns procedimentos quando vocês forem fazer a aplicação do sinal, tá certo? Vamos lá. Bom, a língua de sinais, só para a gente relembrar alguns conceitos que vão nos auxiliar na compreensão da estrutura gramatical da Libras, tá certo? Então vamos lá. A língua de sinais, ela não é universal, tá? Os sinais se diferem de país para país e de região para região. O alfabeto manual são as palmas das mãos que representam as letras do alfabeto e a datilologia é a soletração da palavra usando o alfabeto manual. Os sinais, assim como nas línguas orais, existem as palavras, nas línguas de sinais também existem os itens lexicais que recebem o nome de sinais, que a gente vai aprender um pouquinho mais na frente. Bom, para a gente entender a funcionalidade da gramática da Libras, a gente precisa compreender os parâmetros da Libras, tá? Que são 5. O primeiro é a configuração da mão, são as formas das mãos, podendo ser o alfabeto manual. Lembra que eu falei que o alfabeto manual ele é fundamental para a aprendizagem dos sinais, porque parte da configuração das mãos dos sinais, eles são o alfabeto manual, tá certo? Ou outras formas feitas pelas mãos. E aí a gente tem as principais configurações de mãos que vão fundamentar a execução do sinal, tá? O segundo parâmetro é a configuração da mão. Os sinais abaixo, eles são representados pela letra S, tá? Lembra lá do alfabeto manual. E essa configuração, ela vai favorecer a representatividade do sinal. Então, por exemplo, o sinal solteiro é o S, que é realizado próximo à boca, solteiro. E o sinal saudade é o S, próximo ao peito, que vai representar que eu estou sentindo saudade. Ponto de articulação é o lugar onde é feito o sinal, podendo tocar alguma parte do corpo ou estar em algum espaço neutro. Como assim? O sinal aprender, a configuração da mão é essa, abrir e fechar. Se eu coloco ele no centro da testa, é o sinal de aprender. Se eu coloco ele na frente da boca, ele pode representar até 3 sinais. Vai depender do contexto da conversa. Por exemplo, sábado, laranja cor e laranja fruta, a configuração da mão, o local é o mesmo. Vai depender do contexto da conversa. Se eu fizer esse sinal na testa, é aprender. Se eu fizer esse próximo à boca, é sábado ou laranja, vai depender do contexto. E um outro ponto de articulação é o espaço neutro que a gente chama. Por exemplo, o sinal ajudar. Eu tenho um ponto, que é a minha mão de apoio, e a mesma configuração da mão do aprender sem o movimento, que é esse. Então, esse é o sinal de ajudar. Tá? O outro parâmetro da Libras é o movimento. Os sinais podem ter um movimento ou não. Por exemplo, o sinal T não tem movimento. Já o sinal conversar possui movimento. Então, vamos ver isso na prática. O T, a configuração da mão, é o L. Eu vou usar como ponto de articulação
eu não movimento a mão. Mas o sinal conversar, eu vou usar a mão de apoio. Conversar, ele tem um movimento. Se eu ficar parado, ele não representa o sinal, tá? Eu preciso movimentar para que ele represente o sinal conversar. Outro parâmetro da Libras, e assim é considerado de fundamental importância, são as expressões faciais e corporais. A entonação da língua de sinais, ela é feita pela expressão facial ou corporal, sendo este o parâmetro de fundamental importância para o entendimento real do sinal. Na Libras, existem sinais realizados somente através das expressões faciais. Por exemplo, ladrão. Ele é um sinal feito com a língua, que aí por isso que é considerado como expressão facial. Esse simples sinal de fazer isso com a língua está representando o sinal do ladrão. Além de reforçar a entonação que o sinal merece. Por exemplo, eu jamais vou poder dizer que estou triste sorrindo. Se eu disser que estou triste, eu vou dizer que estou triste. Existe toda uma diferença que vai dar sentido àquele sinal através das expressões faciais e corporais. Orientação ou direção. O último parâmetro da Libras, tá? Os sinais têm uma direção e a oposição dessa direção, ela pode dar sentido contrário. Vamos entender isso um pouquinho. Por exemplo, pequeno. Se eu fizer o sinal de forma que a direção do sinal ela for estabelecida de forma contrária, ele vai me trazer o oposto de pequeno, que é grande. Certo? Essa direção é que vai dar sentido à questão oposta do sinal. Pequeno, grande. Querer, não querer. A direção do querer favorece e o do não querer também vai dar uma situação diferenciada de oposição àquele sinal. Outro aspecto relacionado à gramática da Libras, além dos parâmetros que são fundamentais para a composição do sinal, se eu tenho aqueles 5 parâmetros que nós falamos anteriormente, se eu tenho 5 parâmetros que falamos anteriormente, juntos, eu posso dizer que eu compus um sinal, efetivamente, tá, gente? Além dos parâmetros da Libras, existem 2 aspectos que a gente precisa considerar na gramática da Libras, que é a iconicidade, que consiste na representação figurativa do objeto tomado como referente. Aí, essa representação do sinal através do objeto utilizado como ícone. Como assim? Quando eu estou apresentando alguns sinais, alguns alunos fazem assim, Fernanda, mas esse sinal não tem nada a ver com a palavra. Que aí a gente vai ver que é a arbitrariedade mais na frente. A iconicidade, ela vai dar sentido àquele sinal representado por algum item. E aí a gente traz 2 exemplos. O exemplo de noivo, que é esse, o sinal de noivo, que aí está representado pelo local da aliança e o dedo. E o outro exemplo é banana. O sinal de banana é esse. Então, o ícone que vai fazer referência a esse sinal, todo mundo vai saber que a fruta que eu estou falando é uma banana, certo? E qual a diferença entre iconicidade e arbitrariedade? A arbitrariedade ela é justamente o oposto da iconicidade. São representações que não mantêm nenhuma semelhança do objeto tomado como referente. A representação do sinal não tem semelhança com o objeto. Por exemplo, o sinal de tio. Este, tio ou tia, tá, gente? Vocês vão ter acesso na apostila o que é que vai diferenciar, e aí eu aproveito já pra gente trazer esse assunto. O que diferencia o gênero é o sinal de homem e mulher. Esse é o sinal de mulher, esse é o sinal de homem. Se eu vou querer falar a palavra tio,
preciso fazer o sinal de homem e o sinal de tio. Se eu for falar tia, o sinal de mulher e o sinal de tio. Mas, voltando para a arbitrariedade, esse sinal representa tio ou tia. Qual o sentido, Fernanda, que isso tem com relação a tio ou tia? Nenhum. Mas foi o sinal estabelecido por uma pessoa surda e ele considera isso como tio e esse vai ser o sinal de tio que vai representar a palavra, certo? Além disso, existem diversos sinais com arbitrariedade. Outro exemplo que a gente pode citar é gerimum, ou abóbora. O sinal é esse. Não existe uma ligação lógica do sinal que é representado pelo objeto, diferente de como nós vimos anteriormente na iconicidade, como banana, né? Que fica muito claro que a gente está falando da banana. Só para a gente conhecer algumas estruturas da língua portuguesa que são estabelecidas também na língua de sinais, tá? Algumas semelhanças e diferenças. Por exemplo, as frases. As frases, elas obedecem à estrutura da Libras e não da língua portuguesa. Por exemplo, você gostar de banana. Na língua portuguesa, significa você gosta de banana. Como é que eu faço isso em sinais? Você gostar banana. Se eu fosse transformar isso na língua portuguesa, poderia ser que ficasse diferente do contexto, principalmente porque o verbo ele é invariável, tá, gente? Verbos são apresentados no infinitivo. Todas as concordâncias e conjunções são feitas no espaço. Por exemplo, lá na apostila vocês terão acesso também a alguns verbos que vão auxiliar vocês nesse processo de aprendizagem, tá? Eu querer água. Eu, água. Querer, água. Eu não preciso fazer eu, querer, água. Simplesmente, água. Querer, água. Certo? Adjetivos. Os sinais dos adjetivos formam uma classe particular na Libras e sempre estão na forma neutra, não havendo alteração quanto ao gênero, masculino ou feminino, ou número singular e plural. Bom, gente, agora a gente vai conhecer um pouquinho alguns sinais, tá? Vocês já estão craques, eu tenho certeza, no alfabeto manual e nos números, e a gente vai entender um pouquinho e aprender um pouquinho de alguns sinais. Esses sinais eles estão disponíveis para vocês na apostila, tá? Existe uma apostila no ambiente com todos esses sinais. E aí a gente começa com a primeira parte da apostila, que são os cumprimentos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, sinalizem isso através das discussões, tá certo? Nos fóruns ou diretamente com o tutor. Vamos lá. O sinal OI, tá? Ele é a configuração da mão dele, é a letra O e a letra I junta. Então, OI. Certo? Tchau é tchau. Prazer em conhecer você. Ou prazer em conhecer. Prazer em conhecer. Certo? Por favor e com licença. A representação do sinal é a mesma, vai depender do contexto da conversa. Por favor, com licença. Obrigado. Que a Libras é uma língua muito dinâmica, então às vezes é tão rápido que o sinal obrigado é esse, mas que você provavelmente vai presenciar o surdo fazendo apenas isso. Outro sinal de cumprimento, desculpa. Outro sinal, e aí o bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Bom, esse é o sinal de bom. Então, bom dia, o D, boa tarde e boa noite. Os demais sinais vocês irão ter acesso, mais uma vez, lá na
apostila. E qualquer dúvida, vocês também podem fazer uso dos dicionários online que existem, estão disponíveis aí para acesso de todos, tá bom, gente? Nos encontramos então na unidade 4.